Empoderadas. 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 Estamos de volta com Empoderadas. Essa é a nossa terceira temporada. É uma alegria voltar. A nossa primeira temporada foi muito rica, foi inspiradora. A gente conversou com mulheres incríveis. Na segunda temporada, a gente inverteu um pouco os papéis. A gente comemorou os 10 anos da FI Consultoria, sendo entrevistadas, eu e Letícia. E agora é muito bom estar de volta com o nosso formato original para entrevistar mais mulheres maravilhosas e que vão, com certeza, inspirar você que está ouvindo ou que está assistindo a gente. E, para dar esse start na terceira temporada, a gente convidou uma pessoa que vai falar sobre networking, sobre aceleração de negócios femininos. E não há ninguém melhor para debater esse tema hoje no mercado do que Thaís Roque, né? Responsável por acelerar mulheres empresárias, empreendedoras com o TR Circle e também responsável pelo podcast de Carona na Carreira, né? Especialista nisso. Ela teve uma trajetória incrível em empresas Nestlé, Accenture e Grupo Pão de Açúcar e hoje vai contar um pouco para a gente como ela fez essa transição, né? Para ser uma das mentoras mais renomadas hoje do nosso país e como ela é apaixonada pela ideia de impulsionar mulheres com seus sonhos, com suas carreiras, a ganhar dinheiro e fazer suas empresas acontecerem realmente. Bem-vinda, Thaís. Estamos muito felizes de receber. Obrigada, amei essa abertura. Eu estava ansiosa para vir aqui. Eu que me convidei, viu, gente? Até parece, gente. Ela ia ser já responsável pela nossa abertura da nossa terceira temporada há muito tempo, né? É uma honra para a gente. É uma honra pra gente. Obrigada. Minha honra é toda minha. Thaís, então, a gente está aqui hoje para falar como você construiu uma carreira sólida no corporativo antes de empreender, né? Por incrível que pareça. E qual foi a grande virada que te levou para esse novo caminho que está aí bombando nas redes, que a gente tem visto muita coisa acontecer, um movimento grande de várias mulheres que são empreendedoras, empresárias de sucesso, já outras que estão migrando do CLT realmente para criar suas próprias empresas? Você sabe que uma vez eu trabalhava na Nestlé e eu era muito feliz com o meu trabalho, porque a felicidade do funcionário ela é muito vinculada ao líder, né? 84% dos funcionários ficam numa empresa por conta do líder. E eu tinha uma líder maravilhosa, inclusive já entrevistei ela para o podcast, e eu ouvi o nosso gerente conversando com uma funcionária. E ela falou para ele, poxa, você me trata dessa forma, parece que eu sou substituível. Aí ele falou, se você morrer amanhã, vou mandar uma coroa de flores, mas vou abrir um processo seletivo. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Não era nem comigo. Mas eu falei, eu quero estar num lugar em que eu faça a diferença. Sim. Em que, assim, a minha missão, a minha contribuição gere um impacto. Eu falei, eu não quero ser substituída e que alguém abra um processo seletivo assim, no dia seguinte. E aí eu comecei a olhar o trabalho muito com esse senso de contribuição. E foi naquele dia que eu decidi que eu não queria mais o corporativo. Mas até eu ter coragem de sair, levaram-se muitos anos. Nossa, que legal, eu não sabia disso. Muito interessante. Então, não foi imediatamente, ou foi naquele ano. Você tomou a decisão e você foi construindo isso dentro da sua mente, procurando saber o que você ia realmente fazer como empreendedora, assim. Na minha casa, eu sempre tive pais empreendedores, que legal. Mas minha mãe sempre falou, entra numa boa empresa, cresce, tenha férias, 13º, tenha toda a infraestrutura que uma grande empresa te dá. Então, eu lembro que na minha primeira entrevista de emprego, eu estava com uma vaga na Adriana Degreas, que é moda. Sim, muito legal. Ou o Pão de Açúcar. Sim. E eu passei nas duas. Mas acabou indo pro Pão de Açúcar. Daí minha mãe falou, não, vai pro Pão de Açúcar, uma empresa grande, estruturada, tem várias áreas. Então, ela sempre me incentivou para o caminho do corporativo. E ela nunca falou para mim sobre ser empreendedor, sobre os desafios de empreender, e eu não pensava que isso era uma opção. Então, eu sempre achei que eu tinha que encontrar o meu caminho dentro do corporativo, e é o que muita gente pensa hoje em dia.
que o único caminho possível é o CLT. Sim. Então, eu fui migrando de áreas, sabe? Eu trabalhei em comércio exterior, depois eu trabalhei em vendas, eu trabalhei em RH, em gestão de mudanças. E eu fui migrando as áreas para ver se eu encontrava a tal satisfação. E eu achava, gente, que eu tinha nascido sem o chip do trabalho. Às vezes eu chorava para ir trabalhar e eu falava, cara, acho que minha mãe me mimou demais. Eu acho que eu não gosto de trabalhar. Pra ir trabalhar. Não, eu falava, acho que eu não nasci para trabalhar. Eu falei, eu não sei o que rola aqui. Porque era um sofrimento muito grande. Todo dia ir acordar, bater ponto, enfim. Fazer todo o protocolo. Só que eu não entendia que os meus valores estavam desalinhados com as empresas. Eu não entendia que, assim, que existe alinhamento de valores, de cultura, de liderança. Tem muita coisa que vai além de uma vaga. Então, quando a pessoa está escolhendo uma vaga, ela está escolhendo uma cultura, ela está escolhendo um gestor, ela está escolhendo uma equipe. E tudo isso tem que ser considerado na hora do processo seletivo. Só que as pessoas ficam muito presas a cargo e salário. Sim, e também às vezes o nome da empresa, como você falou, né? Talvez se você tivesse ido para o mercado da moda, uma empresa menor, você já tinha descoberto tudo isso que você gostaria de fazer no futuro, né? Que hoje você... Né? Agora você contou pra gente esse ponto de virada, que foi justamente por uma questão negativa, né? Isso. E a gente às vezes conversa e eu falo, às vezes a gente descobre aquilo que a gente não quer antes de descobrir aquilo que a gente quer. Já é metade do caminho. E como é que você chegou nesse, né, em descobrir o seu valor e o seu impacto em relação a outras mulheres? Como é que foi essa trajetória? Eu fui fazer uma pós na NYU, nos Estados Unidos. Fiquei lá 2 anos. Naquele momento, eu já tinha claro que eram pessoas, que eu queria trabalhar com pessoas, mas eu pensava sempre dentro da corporação. Eu queria ir para RH, para uma gestão de cultura, eu queria ir para uma área desse tipo. E eu pensava, quando eu me aposentar, eu começo a fazer consultoria 1-a-1. Só que as coisas começaram assim e muito eu fui fazendo cursos, eu fui começando a aconselhar pessoas e um dia eu postei no Facebook. Eu falei, pessoal, eu estou fazendo redesenho de carreira, realinhamento, gestão estratégica e eu queria 2 voluntários para eu atender, pro bono. Alguém se interessa? Não, coloquei assim, como sabem, ninguém sabia. Coloquei, como vocês sabem, estou trabalhando com isso. E postei. E aí eu falei, se flopar, eu deleto. Falei, vamos ver. Aí eu peguei e ninguém comentava. Eu comecei a ligar para meus amigos, comenta lá no meu post, porque no Facebook tinha um negócio de quanto mais você comentava, o post subia. É assim mesmo, o post subia. Agora que eu lembrei. Meu. Daí eu falei assim, comenta lá, por favor, comenta lá. Daí eu consegui 4 voluntários e falei, vou atender fora do meu horário de trabalho. Eu escolhi um coworking que era R$800, que eu podia usar à noite e de final de semana. Falei, beleza, vou começar a atender e ver se eu gosto também, porque existe a idealização e a realidade. Sim, né? É muito diferente. É muito diferente. E daí eu peguei e comecei a atender as pessoas e assim, foram 29 candidatos. Para 4 eu fiz de graça. Para outros 25 eu ofereci por R$1.000 um processo comigo. Ninguém aceitou. Ninguém aceitou pagar. Aí eu falei, tudo bem, deixa estar. E agora você está cobrando 35 mil por hora e daí agora quero ver quem vai falar. Muito bom, as pessoas devem lembrar, né? Vamos lá. As pessoas têm que lembrar disso. Mas foi bem assim. Aí eu comecei a atender as pessoas e comecei a gostar. Aí um dia eu vi uma amiga fazendo um post falando, gente, decidi largar tudo para virar calígrafa. Calígrafa. Aí eu olhei e falei, calígrafa? Eu falei, nossa, eu queria contar uma história assim. Essa história deve ser tão interessante. Daí eu falei assim, e se eu fizesse uma websérie? Liguei para uma amiga e falei, eu quero fazer uma websérie contando história de pessoas que vivem da paixão. Ela falou, faz, amiga. Nossa, vai, grava. Consegui um roteirista, consegui uma câmera e comecei a contar histórias na internet. Chamava Meu Propósito, essa websérie. E daí eu comecei a contar. Contei, a primeira história foi a da calígrafa.
e pegava pessoas que não eram famosas, mas eram pessoas que viviam realmente da paixão. Um cake designer que faz bolos, a Letícia Broenstein. Ah, não acredito, a Letícia. A Letícia, estilista, o Marcos Proença, cabeleireiro. Peguei o André Vasco, que era da MTV. Fui contando histórias de pessoas que eu conhecia. Isso bombou o meu pequeno escritório, meu pequeno coworking. Você tá brincando, eu não sabia que isso tinha começado desse jeito. Aí eu comecei Gente, a tô atender encantada. sábado e domingo o dia inteiro. O dia inteiro. Aí Você achava que você não gostava de trabalhar. Isso porque eu A achava gente que eu- conhece Aham. e sabe que você não gosta de trabalhar, Gente, até parece. gente, eu Gente, também é a vou pessoa contar. mais trabalhadora, a gente vai chegar nesse tópico. Não, eu vou contar pra vocês que eu terminei meu namoro, a galera do grupo já começou a sofrer da minha mentoria, falando agora a Thaís vai atolar a gente. Vai mandar José perguntar tudo todo dia. De Todo empreendedor. dia a gente vai ficar lá, ó. E daí eu falei não, eu vou precisar agora de mais tempo. Sim. E um dia eu estava na Accenture e eu fiz uma apresentação muito mal feita, porque eu queria ir embora para atender as mentorias de carreira. E daí a mulher falou assim para mim, essa apresentação está muito mal feita. Se você não entregar essa apresentação hoje, você não precisa voltar segunda-feira. Ela já devia estar de saco cheio de mim, né? E você já estava também, né? Eu Construindo também. o saco cheio. Aí eu falei, sinto muito, eu não posso. Ela falou, então segunda passa no RH. Eu falei, tá bom. Virei as costas e fui embora. Às vezes, E mas foi pensa é a assim- melhor coisa da vida da gente. E foi assim que começou a minha virada de carreira. Foi assim que eu comecei na internet. Eu tinha muita vergonha de mostrar o rosto, de falar em público. Então, tudo começou muito orgânico, sabe? Eu contava história de pessoas. Eu não contava a minha história. Eu não falava como expert, não me posicionava. Então, eu falo para as pessoas que têm hoje essa trava de aparecer que é uma coisa que dá para mudar. Dá para você construir uma confiança de você ser a protagonista, assim, da sua história, da sua empresa, do seu perfil. Ai, que legal, Thaís. Não sabia que começou desse jeito. Começou sabe? desse Muito jeito. legal. Parabéns. E as pessoas devem estar sofrendo agora com o valor da consultoria. Pois é, amores, agora chorem. E assim, né, você tem um grupo hoje de mulheres voltado ao ecossistema, né, de empreendedoras, empresárias, algumas já estão, né, no mercado há mais de 10 anos. Sim. E faturando, umas faturando muito, outras menos, outras fazendo transição de carreira. Você faz uma análise de perfil hoje, você montou o TR Circle, né? E como que foi realmente, como nasceu a ideia do TR especificamente, que é esse grupo voltado a impulsionar mulheres, né? A ideia do TR não foi minha, foi da Paola Vilas, joalheira. Ai, que legal. E assim, eu já tinha um grupo de mulheres que eu entrei no Founders, que é uma... Ah, sim, eu acho que legal você é contar a história do confraria Founders que eu primeiro. tenho, que lá eu só que faturo menos. Ah, que legal. Então é muito legal porque eu reuni mulheres que eu queria me aproximar de mulheres com uma mentalidade realizadora e eu comecei a convidar essas mulheres para participarem de uma confraria. E elas, para serem minhas mentoras, mentoras umas das outras, a gente trabalhar ali na troca de informação. E a gente sentava e conversava muito como monetizar a confraria sem que, assim, perca a essência, como que a gente vai fazer? Daí chegamos ao formato de publicidades dentro, e um dia a Paola virou e falou assim para mim, poxa, eu dou tanta aula em faculdade, eu dou aula para Glamour, para Vogue, para FAP. Ela falou, por que você não começa a pegar a gente e a dar aulas para mulheres empreendedoras? Eu falei, será? Eu falei, poxa, eu acho que isso pode ser um caminho. E esse foi o primeiro formato do TR Circle. Era um formato em que eu oferecia muito conteúdo, 1-2 vezes por semana, de aulas para mulheres. Só que a gente rodou uma pesquisa de mercado dentro do TR e muitas falaram que queriam a minha parte de mentora, que eu era estrategista de negócios e elas queriam alavancar os negócios delas. Então, as participantes de dentro que desenharam o próprio produto. Foi escutando as pessoas que Foi você moldou o seu negócio, realmente. Foi exatamente isso. Foi escutando quem já era a minha audiência, quem já comprava de mim. Então, por isso que eu falo, pesquisa de mercado é muito valiosa. É muito valiosa. Escute quem já está com você. Sabe, eu vou cobrar os nossos clientes agora aqui da FI.
na sua fala. Tá. A gente mandou uma pesquisa falando por que vocês indicarem off, porque muitos indicam. A gente só tem cliente vindo de outros gestores de marketing. E daí a gente rodou um e-mail para eles lindo, falando 5 minutos para responder uma pesquisa, né? Uma pessoa só respondeu porque que indica a gente para outras pessoas. Ninguém mais respondeu. Vou cobrar aqui, estamos cobrando em audiência, né? Aqui com a convidada super especial, que é a Thaís Roque, né? Por favor, respondam, clientes Fio. Por que vocês indicam a gente? Respondam, porque assim, elas podem vir com uma inovação de produto que vai mudar o seu negócio. Então, é um benefício para você responder. Sim, perfeito. Assim como foi um benefício para a mulherada do TR. Então, acho que as pessoas falam para mim como lançar um produto de sucesso, um serviço de sucesso. Veja quem compra de você e o que elas esperam, o que elas querem. Às vezes você não tem ideia. E daí eu contratei uma professora da UFRJ para desenhar toda a metodologia do TR comigo. E a gente desenhou toda a estrutura do programa, foi uma puta grana, assim. Ela fez uma imersão, ficou morando na minha casa uma semana, e a gente desenhou todo o produto. E aí o TR mudou e bombou. Era exatamente o que as mulheres estavam precisando e eu não tinha ideia. Sabe? Então, assim, as pessoas vêm muito pelo podcast, sim. Sim, Mas vem muito pelo Instagram também, de ouvir eu falar das dores do empreendedorismo e da solidão, principalmente, né? E dentro dessa pesquisa que você fez, que, né, modelou o TR como ele é hoje, e você está falando sobre as dores que as pessoas, né, te ouvem falar, o que você achou de mais impactante em relação a justamente isso, aos desafios do empreendedorismo feminino? As mulheres têm muitos desafios de se vender, de compartilhar perrengues da liderança, de liderar, porque não é porque você tem um CNPJ que você é uma líder. Não, nossa, eu estava Né? explicando isso, coisas que a gente aprendeu com você nesses últimos tempos. A gente estava dividindo com o time, é bem distante, né? Na verdade. Completamente distante. Assim, gente, o líder, ele é o porta-voz da cultura da empresa. Você tem que fazer com que as pessoas comprem o seu sonho. É esse o papel de um líder, principalmente. Motivar a equipe toda a ir em direção a um sonho. Então, tem muito, assim, são pequenos ajustes que a mulher empreendedora precisa fazer ao longo da trajetória dela para que ela possa crescer. Então, assim, fazer uma gestão de processos, estruturar a empresa, delegar o operacional. O que você está fazendo hoje que você já podia delegar? A gente trabalha muito isso no TR, porque a sua hora é a hora mais cara da empresa. Então, a gente tem que ter essa consciência também de confiar em quem a gente contrata, capacitar essas pessoas. O José, que hoje é meu braço direito, por exemplo, ele trabalhava em TI. Não acredito. Sabe? Juro. Juro. Eu conheço o José. Nossa, ele é tão divertido. Surpresas desse podcast. Não acredito. Ele trabalhava em TI. Simpática. A gente se conheceu no elevador. E daí, assim, a gente começou a trabalhar junto. Ele era freela, ele foi crescendo dentro da empresa, crescendo. E a gente foi aprendendo junto também a como eu liderar. E como mostrar para ele, olha, esse sonho é o que eu vivo para tantas mulheres, vem comigo, sabe? Então, eu fui aprendendo a ser a líder dele e a gente foi aprendendo junto as funções. Então, eu procurava cursos, pessoa para treiná-lo. Então, assim que se formam negócios, né? E você falou sobre acreditar, eu acho que tem uma coisa que chama muito atenção quando a gente é sua mentorada, é que, de fato, você acredita em cada uma das mulheres que está ali, assim, As pessoas falam muito isso para mim. Nos depoimentos, que outro dia eu rodei um pedido de depoimentos lá no grupo. As mulheres falaram, a Thaís entra no seu negócio como se fosse delas. Então, às vezes, se eu sei que uma mentorada está passando por um problema muito grave de sociedade, no casamento, às vezes eu mando mensagem sábado à noite. Oi, tô pensando em você, tá tudo bem? Quer falar? Então, às vezes, eu já falei com uma mentorada, assim, que tá no grupo até hoje, de dentro do banheiro, ela, assim, sabe, chorando num jantar. Ela me ligou e a gente conversou. Eu sou essa pessoa. Então, também existe um limite que meu negócio pode crescer, porque eu não posso perder essa proximidade.
Então, isso para mim é muito importante. Eu estar nos negócios de corpo e alma. Escalonar mais, né? Como escalonar também com você, com presença, com horas de presença com todas essas mulheres, né? Eu acho que daí eu vou entrando em outros produtos, palestras, sabe? Porque o grupo ele tem que ter esse formato. Hoje ele já é grande, com 70 mulheres. Mas eu acho que assim, não pode ser demais, porque eu preciso saber a história e as dores de cada uma. Isso é muito importante. Porque nas nuances e também no aprendizado que você tem com todas, e todo o seu background, claro, mas nas nuances você tem uma percepção quando a gente convive de perto, estratégica, que é muito, né, sensível, né, Thaís? Então você percebe coisas que às vezes, eu acho que sempre uma consultoria que a gente traz de fora é essa função mesmo, é trazer coisas que a gente não tinha pensado. Mas você percebe no clima das coisas, em como elas estão acontecendo, que existem outras formas, outras visões. Você falou talvez de delegar, ou vocês precisam, né, contratar X pessoa. E você não está no negócio, você não é uma especialista, por exemplo, numa agência de marketing. Você atende várias mentoradas que têm uma agência hoje. Mas você é especialista em processo, em gente, em liderança, que é o que forma todas as empresas, né? Então, a gente... isso é muito incrível. Quando a gente está lá, acho que a gente não falou no começo, a gente faz parte do TR Circle, né? Foi assim que a gente se aproximou. A gente entrou, acho que no momento de virada, que o TR estava sendo expandido desse jeito, porque acho que tinha metade das pessoas que tem dos 70 há 6 meses, tá, gente? Tem 35 pessoas a mais, eu acho. Mais ou menos, tinha umas 30 e poucas. Não, eu recebo 10 aplicações por dia, é uma loucura. Você não sabe, tem gente que eu conheço que você já ligou e a pessoa... acho que você não selecionou a pessoa de alguma forma, ou porque tem uma seleção, assim, não sei se todo mundo, a Thaís, né? Eu acho que tem um perfil ali de querer dar uma arrojada, de querer crescer. A pessoa né? tem que ser, assim... mais acelerada, né? Faca na bota, gente. Eu gosto da mulherada, assim, que vai, que faz, que gosta de ganhar dinheiro, que não tem vergonha de falar disso. Chegar nisso. Que negócio de ganhar dinheiro. Que gosta de ganhar dinheiro. Eu falo, lá tá todo mundo com o dela na reta, entendeu? No grupo. Todo mundo, assim, tem que bater faturamento, tem que sustentar a equipe, são várias famílias. Então, as pessoas, elas têm que ter um drive muito mais de impulso. E, às vezes, eu ligo para a pessoa e eu não sinto esse drive. E eu falo, então tá, a gente vai conversando. E eu falo, eu acho que não é o momento, eu indico outra pessoa. Às vezes, né, uma mentoria né? Pré esse impulsionamento. Exatamente. Né? Então, às vezes, as pessoas falam... nossa, obrigada pela sinceridade. Eu falo, não, é porque se eu trouxer você para o grupo e você não for o perfil do grupo, você vai se sentir sufocada. Sim. Então, porque a gente é muito acelerado dentro do grupo. Sim. Então, para a pessoa, assim, na verdade, eu estou fazendo um favor para a pessoa, porque senão depois ela vai chorar e ela... ela vai pagar para entrar, pagar a consultoria anual e não vai, né, tirar nenhum benefício, né? E aí, o que acontece quando você conecta mulheres que estão começando a empreender? O que tem acontecido lá? O que são situações, assim, muito... únicas que você percebeu desses últimos meses de boom? Porque quando a gente está perto, a gente percebe que você faz questão de que a gente conheça, né? O network é uma coisa muito importante. Eu aprendi uma coisa que eu estou repetindo com você, que eu já repito em todas as mesas que eu estou, em todos os lugares. Gente, eu aprendi com a Thaís Roque que network é um processo de menos egoísmo e mais doação. O que você vai doar? Você tem que doar muito mais do que você vai receber. Porque a gente sempre... tem vergonha, mulher tem todas essas vergonhas, né? Vergonha de ganhar dinheiro, vergonha de fazer networking, de negócio e tal. E que a gente precisa quebrar. A gente está aqui no Empoderadas para quebrar esse paradigma, e por isso que você está abrindo, né? E o que a gente percebe que lá você faz questão dessas conexões entre essas selecionadas, né? Que foram situações muito bacanas que você já percebeu e que te deixaram muito alegre nesse período aí? Tem várias histórias, mas, por exemplo, algumas eu amo trabalhar sábado e domingo, né? Porque eu acho que é os dias que eu mais fecho, porque as empreendedoras têm tempo para conversar comigo. Claro. E um dia eu fiz uma palestra, eu tenho uma série de palestras que chama Acelere Sua Carreira. Sim. E depois a gente faz um happy hour, sempre assim, a galera junto para se conectar. E a Paula, que é do grupo, super ativa no grupo, ela estava tomando um drink comigo e papeando. E daí eu comecei a perguntar, o que você faz? E ela começou a me contar, eu faço gestão de processos num escritório de arquitetura. Aí eu falei, vem para o meu grupo. Ela falou, não, eu sou CLT. Eu falei, cara, vem para o meu grupo, dá para a gente vender isso aí. E ela falou,
Não, eu só sei fazer para arquiteto. Eu falei, não, você vai fazer para todo mundo e você vai entrar no meu grupo. Ela falou, será? Aí eu fiquei lá no canto da sereia. Ela falou, tá bom, amanhã a gente se fala. Era um domingo. Domingo, 10 da manhã, eu mandei mensagem para ela. Eu falei, e aí, vamos? Ela falou, você tá falando sério? Eu falei, vamos entrar num call agora. Eu falei, cara, eu vou te vender. Detalhe, o TR para ela se pagou em 2 meses. Sim. Hoje ela saiu do CLT, virou E empreendedora. em pouquíssimos meses, explica isso, que a gente conhece, eu acho que é 4 meses, 5 meses, sei lá. Em pouquíssimos meses, ela pediu demissão no emprego que ela estava há 13 anos. E hoje está fazendo para todo mundo. Então, tem Tem histórias uma como... fila de espera, a Paula contou pra gente. Tem Paula fila é de um espera sucesso esperando. A Paula é um total. sucesso. E ela é um amor, né? E ela é um amor. Mas tem histórias, por exemplo, a Laura, ela entrou, fundadora da Laclo, né, que vocês estão usando. E a Laura já tinha, assim, uma empresa que faturava milhões por ano. E daí eu falei para ela, Laura, pelo meu feeling, eu acho que você devia ser mentora. Ela falou, mentora? Eu falei, sim. Eu acho que você tem o dom para ajudar pessoas. Eu te olho, eu te leio, eu vejo isso em você. E hoje ela tem uma nova carreira. Eu vi que ela tá fazendo mentoria e tem gente, ela já tem tá dando muita gente. Sim, Já vendeu muito. No primeiro mês Faz faturou mais de meses 100 também. mil. Sendo mentora, no primeiro mês que ela abriu a mentoria. Então, assim, um negócio muito louco. Para ela, o TR já se pagou também há muito tempo. E eu fico sempre de olho, assim, sabe? Quem que pode pagar o preço de quem? Eu vou conectando as pessoas. E daí eu chego e falo, às vezes, fica ligado, fulano é seu público, sabe? Então, eu tenho essa sensibilidade de fazer essas conexões de negócios. E eu não levo porcentagem nenhuma das vendas que acontecem dentro do TR. Não, mas eu acho importante eu falar, porque Isso. às vezes as pessoas têm essa dúvida, sabe? Se eu levo. E não, a mulherada lá se vende como quiser, sabe? Sabe que tem uma coisa incrível que eu estava vendo uma pesquisa sobre o empreendedorismo e as mulheres, eu acho que é uma pesquisa do Sebrae, não sei, mas as mulheres aqui no Brasil, elas contam muito menos com a ajuda do parceiro do que os parceiros contam com a ajuda das mulheres quando eles decidem empreender. E isso também vale para clientes e fornecedores. Clientes e fornecedores apoiam muito mais homens do que mulheres que são empreendedoras, né? Então, esse papel da conexão que você faz é muito importante para realmente fomentar, né, o empreendedorismo das mulheres. Não, com certeza, porque é muito solitário, sabe? E muitas vezes os seus parentes, os seus amigos Não te apoiam. não podem te aconselhar, porque eles não vivem a realidade que você vive. Nunca abriram nada, estão no CLT há 40 anos, 30 Exatamente. anos, não sabem o que é ter uma responsabilidade sobre liderança, nunca não são da área de RH, mas a gente, como gestor, a gente estuda um pouco de tudo. Então, essa pessoa, ela, né, não entende nada, e daí você vai conversar com gente que também nunca realizou, nunca tirou uma ideia do papel, não tem uma equipe dependendo financeiramente, né, dela, né, tudo disso. Com certeza. E essa solidão que eu senti muito e que eu busco que ninguém sinta, sabe? O grupo, acima de tudo, é sobre pertencimento. Ontem eu fui fazer uma entrevista no podcast que a pessoa perguntou para mim assim, deu a entender, eu faço por dinheiro. Eu falei, mas eu não faço por dinheiro. Eu falei, o que eu tô ali de corpo e alma para as pessoas, eu falei, é uma missão de vida. Aquilo ali, para mim, é minha maior contribuição. Então, sim, a energia do dinheiro, você é reconhecido pelo que você faz, pelo seu trabalho. É bom isso, faz bem para a construção de poder pessoal, de autoestima. Você ser reconhecido é justo. Sim. Mas não é por isso que eu levanto todos os dias e fico lá no pé da mulherada. Gente, o TR tem uma dinâmica muito bacana, né? Eu acho que como a gente está lá, acho que é bacana a gente explicar isso. Todo dia, uma empreendedora pode levar um problema. A Thaís provoca as pessoas e faz com que a gente leve um problema para esse grupo. E ela marca algumas mulheres que ela acha que tem mais relação com o problema para palpitarem diretamente e abre isso para todo mundo. E todo mundo começa a fazer contribuições muito grandes. Então, nesses últimos meses que a gente está lá, a gente aprendeu muito com as contribuições das outras pessoas, né? Inclusive, uma das contribuições foi numa fogueira nossa, que a Bia falou para a gente fazer alguns jantares do nosso podcast e ver a calhar com outras ideias, porque a gente queria entender o que as mulheres que são nosso público-alvo, que estão no mercado, nas empresas e que são empreendedoras também, que são de alta, que mulher não é de alta performance, mas tudo bem, que são de alta performance,
estão esperando de um podcast? O que elas gostariam, de fato, de escutar nessa alavancagem de carreira? Então, os jantares nasceram um pouco pequenininhos, desse senso de comunidade, né? E veio tudo do TR. E ontem a gente realizou mais um e foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu já quero agradecer a Thaís, né, aqui publicamente, que promove esses processos e as possibilidades, porque realmente foi um sucesso. As pessoas, as mulheres de pouco, também saem muito impactadas. Porque, é tipo sentar numa mesa de bar com você, com mais 3 pessoas e, sabe, é muito impactante, né? Então, é muito legal. Esse senso de pertencimento que você está falando. Sim. Né, do grupo, das pessoas se reconhecerem seus problemas. Se unirem, é tão importante isso. Se as pessoas soubessem, assim, busquem pessoas com mentalidades parecidas com as suas. De alavancagem, né? Não necessariamente é o seu grupo de amigas da infância. Ou da escola ou da faculdade, não é? Exatamente. Então, busque pessoas que vivem realidades semelhantes. Se una. Ao invés de você falar, poxa, ela está crescendo e eu não, vai atrás dela e fala, como que você está crescendo? Me ensina. Vamos montar um grupo, vamos conversar, vamos trocar informações do mercado. Por exemplo, lá no grupo rolam às vezes papos assim, fevereiro tá bom ou tá ruim para todo mundo? Quanto que vocês estão vendendo? As pessoas, elas precisam de um termômetro de mercado. A gente fica muito só nas nossas opiniões, né? Pra gente validar como gestora. A gente foi pro grupo realmente porque a gente se sentia só nesses 10 anos. Então, você quer validar a ideia, você quer validar... Teve outras coisas que a gente já colocou em prática que são fruto do grupo, que é muito bacana de falar. Na nossa última imersão de dezembro, a gente fez 2 cursos, um de atendimento com eles e outro de comercial, que foi tudo por conta de aprendizado das aulas do grupo. Então, tem os calls de mentalidade também às 8 da manhã, a Thaís convida as pessoas para irem dando aulas que estão dentro do grupo. Então, a gente também já mudou coisas dentro da nossa empresa por conta desse impacto, né? Sim. Acho que isso é muito rico de falar aqui. Assim, eu vi uma aula da Júlia Molina que eu nunca mais vou esquecer, assim, de atendimento, e a gente colocou em prática com o nosso time. E a gente é muito da prática. Às vezes a gente não está lá, mas o que a gente escuta, o que a gente aprende com a Thaís, a gente já coloca em prática, a gente sai correndo. Você assistiu a aula de cultura organizacional? Acho que, não sei se eu assisti Depois assiste, é muito boa. Muito boa. É muito boa, assim. A Dini hoje está desenhando a cultura do Joel J. Sim. E ela trouxe muitos insights para o grupo. Assim, ela trouxe assim, muito de como fazer na prática. E a gente vai fazer no evento também presencial. Sim. Essa parte de botar a nossa cultura em prática. Então, é bem legal. E cultura hoje é o coração da empresa, né? E além desses insights que a gente teve e já colocou em prática, eu acho que nos coloca nessa posição de acreditar que a gente pode ir mais longe e fazer com que a gente se mexa, assim, Com né? certeza. Thaís, e agora uma pergunta assim íntima. O que te transformou assim, de sentimento? Como Thaís Roque, né? Tem a Thaís Marca, Thaís Roque, tem a mãe Thaís Roque, tem um monte de Thaís, tem a amigueira, Thaís Roque, super amigueira. A fã da Kim, a fã das Kardashian. A fã das Kardashian, isso é. O que te transformou de sentimento, assim mesmo íntimo, com esse crescimento imenso do TR dos últimos meses? Eu acho que foi muito importante para a minha autoestima, sim, para o meu poder pessoal. Eu acho que a validação de um projeto que dá certo é sempre um tijolinho a mais no seu poder pessoal, na sua confiança. Eu acho que isso entra muito no lugar. Eu acho que também entra numa questão muito de senso de contribuição. Para mim é muito importante. Eu senti todos os dias que eu estou ali ajudando mulheres na prática a fazer negócios. Mas eu acho também que eu consegui ser uma mãe melhor. Porque eu acho que quando eu estava pivotando o TR, quando eu estava assim, testando para ver se ia dar certo, lançando no primeiro formato, e ainda existia uma frustração muito grande dentro de mim, tipo, isso aqui pode ser mais. E quanto mais a gente está frustrada profissionalmente, eu não sei vocês, mais eu fico imersa no trabalho, tentando resolver o problema. E às vezes a gente fica nesse looping. E hoje, por ver que o negócio deu certo, que o negócio está estruturado, eu consigo dedicar mais tempo para minha família. Porque antes eu ficava muito rodando no mesmo lugar, falando, eu preciso encontrar uma solução, eu preciso que esse produto dê certo. E hoje que deu, eu posso sentar, relaxar e falar, tá, hoje... Por exemplo, terça-feira à tarde eu não trabalho, eu levo as crianças, sabe, na dança, na natação.
Eu faço toda essa dinâmica. Sexta-feira à tarde eu também não trabalho. Eu levo eles na terapia, na psicóloga. Então, hoje eu consigo respeitar e tirar momentos para mim, que antes do negócio virar eu não conseguia. Olha. E o que você faz para você que você acha que contribui também com a sua carreira, assim? Eu escrevo muito. Isso me ajuda muito. Eu tenho 2 livros publicados. Um é um romance e o outro é sobre negócios, sobre De Carona na Carreira. Mas eu acho que, assim, eu estou sempre me nutrindo de muita informação, de cursos, de palestras, leio bastante também. Então, eu acho que isso tudo me ajuda no meu momento de lazer, mas também no meu momento empreendedora, sabe? Quais são seus maiores desafios hoje de ser essa líder, né? Tão inspiradora para a gente como empresária, tão inspiradora às vezes para as pessoas que não estão no TR, né? Uma líder da internet, uma pessoa que chama as pessoas para discutir carreira, para falar de impulsionamento no podcast. O que é o seu maior desafio que você levanta e fala, putz, isso aqui ainda, putz, é um desafio, entendeu? Para mim, eu preciso crescer, preciso amadurecer, não sei. Eu acho que são inúmeros. Acho que os desafios vão mudando de acordo com que o negócio cresce. Eu acho que uma hora eu vou precisar sair da parte do comercial, que é uma coisa que eu gosto muito de faz fazer bem, né? e que eu acho que eu faço muito bem. E todo mundo me fala, para crescer você precisa sair do comercial. Só que eu faço um processo seletivo. Como selecionar bem para ter sinergia no grupo. Exato. Eu preciso entender se aquele produto dá para vender, se aquele serviço dá para vender lá dentro, se a pessoa tem a energia que eu busco. Então, eu tenho algumas dores de crescimento e de estruturação. Por exemplo, as pessoas me pedem muito um produto mais barato. As pessoas me pedem assim, que eu construa uma esteira de produtos e que eu faça algo para as empreendedoras que estão começando. Sim. Então, existe essa demanda também. E eu tenho um pouco de receio. Eu falo, poxa, não sei se eu vou lançar. Eu quero que seja muito pessoal. Eu gosto do meu trabalho bem tailor-made. Então, tem esses desafios de crescimento que eu ainda preciso largar um pouco mão para deixar crescer. Legal. E o que a Thaís, né? Falaria, a Thaís de hoje, né? Referência, falaria para a Thaís de 10 anos, há 10 anos, ou de, por exemplo, 15 anos atrás, assim? Eu acho que eu falaria, cuide da sua saúde mental. Porque eu tenho um transtorno de humor diagnosticado. Eu falo disso muito abertamente, eu já falei para exame, já falei em vários podcasts. E a minha vida profissional só virou depois que eu recebi o diagnóstico. Eu tive uma depressão pós-parto muito profunda. E quando eu fui buscar um psiquiatra, eu fui diagnosticada com esse transtorno de humor e mudou a minha vida. Então, às vezes eu achava que eu era inconstante, que eu não tinha força de vontade. Porque eu tinha épocas que eu trabalhava muito e meses que eu não trabalhava, assim, que eu só vivia na manutenção ali do meu trabalho. E essa oscilação de energia, eu achava que era normal, que eu me desmotivava e, na verdade, era um transtorno de humor. Então, eu sempre falo para as pessoas, cuidem da sua saúde mental. Que legal. Sabe? Busque ajuda. A depressão não é, falta de força de vontade, não é insatisfação, não é ingratidão com a vida. É uma questão química do seu cérebro. Sim, não está, né? Não tá produzindo as coisas corretamente, Exato. não está, né, fazendo as conexões. E o que você diria para quem está começando, né? A gente falou sobre algumas questões aqui ao longo da entrevista, né? Sobre a vergonha, às vezes a mulher não achar que ela merece aquilo que ela quer construir. Você falou sobre a importância né, dos projetos irem dando certo e você vai construindo aí o seu poder pessoal, né? Então, o que você diria assim para essas mulheres, além disso que você também contou agora sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, que seja importante para que as mulheres também possam realizar os seus sonhos, né? Assim como você realiza hoje, né, o seu propósito de vida. Eu acho que as mulheres têm que ter muito claro, primeiro, que o dinheiro da empresa não é dinheiro delas. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que organização financeira é tudo num negócio. Eu falaria assim, na parte prática, estou trazendo na parte prática.
contrate. O primeiro investimento de uma empresa, eu acho que tem que ser advogado e financeiro. Assim, na minha percepção, deixar tudo, registro de marca, fazer todas essas partes. E também, eu acho que organização financeira, você ter uma noção do quanto você cobra, entenda quanto custa a sua hora, qual que é o seu valor, quanto você precisa fechar de meta, tenha meta para bater, porque o empreendedor, ele vira também um pouco vendedor, né? E assim, mesmo que ninguém acredite na sua ideia, se você tenha uma noção de que aquela é a contribuição que você pode fazer, vai. Porque eu já vi tantos negócios darem certo de pessoas assim que não tinham nascido em um ambiente Silicon Valley, sabe? Sim. De unicórnios, de empreendedores. Eu vi negócios de muito sucesso brotarem das mais diversas pessoas. Então, se você tem uma ideia, confia no seu taco. Já é uma ousadia você confiar em si, porque a maioria das pessoas não confia. Então, assim, você confiar em si já é um ato de rebeldia. Você já está quebrando todo um sistema, sabe? Por exemplo, a Dini, no grupo, que eu falei que está desenhando a cultura de Joel J., a Dini é vendedora de coxinha. Ela tem uma lanchonete numa rodoviária. E ela foi deixada com mais de 1 milhão em dívidas. Ela pagou tudo vendendo coxinha. E hoje ela tem 2 empregos. Ela faz a especialização em cultura e ela ainda tem a lanchonete. Então, ela ainda toca a lanchonete. E eu olho e eu falo assim, cara, de uma rodoviária saiu a maior expert de cultura que eu conheço. Sabe? São histórias muito incríveis, impactantes. Você não sabe o que vai dar o seu negócio. Uhum. Você não sabe, independente de onde você esteja, do que você trabalhe hoje, os negócios podem florescer. Então, se você confiou naquilo, vai. Eu costumo falar uma coisa lá na agência, que a Aline, a gente citou nos últimos episódios da gente. Onde a gente põe energia, né, Thaís? A coisa flui, né? Com não certeza. adianta. Onde você põe seu tempo e energia, é impossível. Você vai remodelando seu negócio. Você não nasce com um negócio bom, ninguém nasce. Uhum. Você vai aprendendo e melhorando ele no processo. Às vezes é um negócio que vai explodir em pouco tempo. Às vezes é um negócio que vai andar bem com uma forma constante e não vai explodir. Mas aonde a gente para pôr energia, a coisa vai muito, né, forte. E eu falo para a Aline, tem certeza que quer fazer tudo isso esse ano? Uhum. Entrar no TR, tudo, depois você vai ter que segurar comigo a bucha, que vai vir um monte, tipo TR, outras coisas que a gente está fazendo. Você vai ter que segurar a bucha, porque vai voltar pra gente. Muito trabalho, graças a Deus, muita coisa. E eu acredito, sempre, a gente, nesses 10 anos, a gente também sempre acreditou muito nisso, sabe? Você vai melhorando, os processos vai ficando bem, cuidando da saúde financeira da empresa. Isso é uma coisa que a gente aprendeu também muito bem há uns 6 anos, assim. E você vai regulando o seu negócio de uma forma, da forma que você queira viver. Às vezes também você não quer viver, né, muito escravo daquilo que você criou, daquela marca. Mas a hora que você decide pôr energia, as coisas voltam. Não tem como as coisas não voltarem. Uhum. Então, acho que é isso, né? Uma ideia de que a gente não pode se perder nesse processo que a gente quer, mas a hora que a gente quiser movimentar, ter ousadia. Eu trouxe essa palavra já hoje, e falar de ousadia é uma das coisas mais importantes, porque a gente sempre também ofereceu um serviço um step acima do que a gente estava fazendo. E nesse caminho, a gente passou de marcas pequenas para marcas muito grandes. E eu acho que isso é ousadia. Eu acho que o empreendedor tem que nascer um pouco ousado. Ele não pode ficar ali, senão ele nem aprende nem melhora, entendeu? Eu acho que, assim, eu amo trabalhar com empreendedores porque eles são muito apaixonados. O empreendedor, ele é tão apaixonado que, às vezes, ele não é realista. Sim. E eu acho isso muito maravilhoso. Porque, querendo ou não, é aí que vem a ousadia. De tanto que ele acredita no negócio. Ele sonha, né? Ele está fora daqui do chão. Ele sonha. É uma paixão. É como você se apaixonar num relacionamento. O empreendedor se apaixona pelo negócio. Então, eu acho que vem essa ousadia, acompanha muita paixão. E é uma delícia trabalhar com pessoas assim, porque elas botam muita fé nas coisas e acabam fazendo, sabe? E até no CLT, né? Para quem não tem esse desejo, essa vontade do empreendedorismo, mas essa confiança e essa ousadia é o que vai fazer também essa carreira ser construída, né? De uma outra forma. Sim, com certeza. Eu digo uma máxima, mas as pessoas que gostam de ser CLT, às vezes elas ficam bravas
comigo, sabe? As minhas amigas próximas. Todo mundo tem que ser empreendedor. Se você não for empreendedor dentro da empresa, você tá ferrado. Não acho. Não acha, né? Não acho. As pessoas acham que eu tenho um inimigo em comum, o CLT. Não, mas não é, né? Juro por Deus que não. Porque eu acho que o CLT é uma mãe. E, às vezes, a previsibilidade que o CLT te traz... É o que algumas pessoas vão buscar mesmo. É o que, às vezes, algumas pessoas vão buscar uma paz de... Assim, ter todo mês a conta, a grana caindo. Eu acho que sim, você tem que ter as rédeas da sua carreira. Você tem que se posicionar como expert. Eu acho que sim. Mas não é para todo mundo. Não é, né? Empreender dentro também, ser muito ousado. Às vezes o CLT te boicota, né? Você não pode ser muito ousado lá dentro. Tem cultura, tem tudo, né? Sim, às vezes Verdade. você pega um líder que não quer que você brilhe mais que ele, entendeu? Também existe isso. E às vezes as pessoas, elas também não querem ter essa pegada vendedora, sabe? De se vender. E às vezes a missão da pessoa não está relacionada ao trabalho. Às vezes a pessoa ganha o dinheiro no final do mês, só que a missão dela está na parte de educação dos filhos, na parte de contribuição com a família, ajuda aos pais. Então, às vezes, os papéis são diferentes, né? Mas eu acho que talvez a pessoa que não tem essa missão tão vinculada à carreira nem vá dar play num episódio como o nosso de hoje. Sim, entendeu? Talvez. Você sabe que é muito bom você falar isso, porque também se torna um peso, né? Para as pessoas, às vezes, essa questão de não encontrei o meu propósito, não, né? E, de repente, não está mesmo no trabalho, né? E, às vezes, não está. Às vezes, as missões são outras. Às vezes, você tem uma missão familiar, você tem que resolver assim, sabe? Você veio para resolver um karma com a sua mãe. E você vai se relacionar muito com ela. Eu acredito muito nisso. Eu sou muito espiritualizada, eu sou kardecista. Eu acredito que a gente escolhe a vida que a gente vai viver. E, às vezes, os nossos desafios não são relacionados a trabalho. Legal. Adorei escutar isso também. Que daí eu não posso mais falar para os outros que todo mundo tem que saber. Aline, você quer fazer a pergunta para a Thaís? A gente tem uma pergunta clássica, Thaís, no nosso podcast, desde a nossa primeira temporada, que tem a ver com o nosso nome, né? O Empoderadas. Então, eu queria saber, primeiro, qual foi o ponto, assim, da sua trajetória que te deixou mais irada, mais brava ao longo da sua vida profissional? Que me deixou mais brava? É. Gente, brava. Eu posso falar triste, posso falar falta de autoestima. Mas assim, eu acho que triste era muito uma sensação de que quando eu sentia que eu não tinha o chip do trabalho, sabe? Sim. Eu acho que esse momento me deixava muito frustrada e muito nervosa porque eu mudava de emprego, mudava de área e a felicidade não vinha. E eu não tinha olhado que a minha contribuição era outra. Eu sempre buscava uma validação externa e, durante muito tempo, buscar essa validação externa acho que me deu muita raiva, porque eu acabava medindo o meu valor pelo termômetro do outro e nunca era o suficiente. Incrível. Sabe? Então, eu acho que talvez esse fosse o ponto que me deixou com raiva. Acho que esperar que os outros reconhecessem todo o potencial que, no fundo, eu já via que eu tinha, sabe? Mas não era validado. Legal. E qual o ponto mais irado, no sentido de alegria, incrível, aí ao longo da sua trajetória? É ver histórias como essas que eu contei, de mulheres mudando suas carreiras, sabe? Ganhando dinheiro. Eu fico, assim, para mim é um tesão toda vez que alguma mulher ganha dinheiro dentro do grupo. Eu fico, parece que eu que ganhei, sabe? Muito legal, Thaís. Amei. Eu acho que tem gente que vem realmente para impulsionar outras pessoas. Sim. É muito bacana ver de perto isso, né? E ter certeza. E mais do que isso, é conviver com outras mulheres e elas falarem de você com tanta... Né? A gente está em mesas agora e falar, nossa, a Thaís fez isso para a gente. Você sabia, mas a Thaís está disponível no nosso grupo para todo mundo. E ela vai estudar isso, ela fez uma aula disso. Então, tipo, é muito prazeroso para a gente estar naquele lugar. É um produto, sim, você vendeu para a gente, mas é o lugar, eu costumo conversar com as meninas, que eu nunca me senti tão à vontade. Eu sou empreendedora há 20 anos, eu nunca fui CLT, eu não tenho nem carteira de trabalho. Então, eu nunca me senti tão à vontade para falar de negócios. Nunca fui tão livre para falar de ganhar dinheiro, falar de problema na empresa, de liderança, de time, de tudo isso, como eu me sinto lá.
realmente a gente se sente mais protegida e num nível assim, de expectativa de contribuição real entre mulheres. Então, esse é real meu testemunho. Eu dificilmente consigo sentar numa mesa como eu sento nos almoços do TR, né? E conversar realmente livre com as pessoas, falar de marca. É incrível. Então, realmente o ecossistema lá que você criou e tal está funcionando muito bem. E tem uma equipe para fazer isso. Tem uma equipe, gente, cada vez maior, né? Não é um milagre só meu, não. Vai todo mundo. É José, gestora de comunidade, a gente tem tudo ali dentro. E desde a criação dessa metodologia que você falou. Também. Né? É legal, incrível. Pensar com as pessoas, valorizar as pessoas. Então, a gente está com o episódio chegando ao fim, infelizmente. A gente queria agradecer demais sua presença. Obrigada. A gente sabe que o tempo offline para ser online é a coisa mais sagrada da vida das pessoas hoje. Então, a gente sabe que seu tempo aí é caro, acontece muita coisa. E então, a gente queria agradecer. Mas eu sempre tenho tempo para vocês. Obrigada. Para as mentoradas, né? Então, sempre. é bem, bem incrível. Muito obrigada por abrir essa temporada. Uma especialista de carreira. A gente espera que as pessoas se inspirem mais. Vão procurar até o seu podcast, né? Para entender melhor sobre suas carreiras e etc. Acho que tudo isso que você abriu, que você tocou em tópicos de cultura organizacional, de coisas muito importantes, eu acho que estão lá melhor descritos, com mais tempo, né? Então, um convite que a gente quer fazer, de Carona na Carreira, já é um sucesso, mas talvez algumas pessoas não conheçam. Tá, muito obrigada mesmo. Obrigada sua presença. a vocês pelo convite, pelas perguntas, por terem se dedicado a pesquisar a minha vida. Obrigada. Isso é raro. Uma conversa maravilhosa. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, viu? Beijo. Beijo. Obrigada, gente. A gente se encontra no próximo episódio. Desculpa.